Bom dia, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Café com Terapia. E hoje, muito bem acompanhada com Renata Manzo, Obrigada. que tem uma proposta incrível à frente da Plena Turismo. E eu já quero deixar uma reflexão para vocês. Em tempos em que as síndromes do século têm acometido tanto o nosso bem-estar, nós temos sofrido com ansiedade, com burnout, com depressão, com crises de pânico. O quanto valeria para você fazer uma viagem que otimizasse as suas emoções? O quanto vale para quem vive a melhor idade? Já passou dos 60 anos e tem muita vida para viver, mas também começa a ficar acometido, afinal nós vivemos no mesmo planeta e o que acomete um jovem acomete alguém de meia idade, acomete também alguém que está vivendo o seu melhor tempo. E por que não investir em algo que pode ser a solução efetiva daquilo que você tem sentido? É sobre isso e muito mais que eu conversarei hoje com a Renata, que gentilmente aceitou o convite. Muito obrigada. É um prazer enorme muito estar aqui. Muito bom te receber. Eu já quero começar dizendo por que é que o seu público, o foco do seu público, eu sei que você trabalha para todos, mas Sim. o foco é o público 60 a mais. Como é que você chegou a esse consenso e por que você trabalha para esse tipo de público? Sim. Bom, na verdade, né, hoje em dia a facilidade de viajar para você procurar os lugares online, comprar as coisas online é muito fácil, né? E a gente percebe que o público 60 a mais, ele precisa de um carinho especial, de uma dedicação especial, enfim. Eles querem ter a segurança que tem alguém cuidando deles. Que legal. Então, esse foi o nosso foco e hoje a gente tenta se especializar ao máximo neles e no público LGBT, que também precisa de um cuidado especial, um carinho especial, para a viagem não se tornar um pesadelo, né? A viagem é um sonho, não um pesadelo. É isso, e eu achei tão interessante, porque essa diversidade também precisava tanto desse local, Sem né? dúvida, Assim, sem dúvida. De verdade se sentir pertencente, dizer, puxa, tem um roteiro pronto para mim, para que eu viva, né? Lugares exclusivos, hotéis que recepcionam eles adequadamente, com respeito. Que legal. É isso que a gente procura, né? Cidades que não têm tanto preconceito. Então, esse é o foco, que eles se sintam bem, que eles façam uma viagem agradável e feliz. Enfim. E eu imagino que, além desse pertencimento que a gente sabe que essa classe, sobretudo, busca, e que é muito legítimo, porque afinal... A gente está falando de uma vida que merece ser vivida na sua plenitude, de acordo com as próprias escolhas, né? Sem dúvida. Mas além do pertencimento, quais são as regras que eles buscam quando eles te procuram? Na verdade, fora o roteiro, obviamente, né? Eu imagino que eles busquem roteiros que propiciem uma estada mais respeitosa, mais assertiva. Mas quando chega um casal LGBT, o que eles te procuram exatamente para que tipo de viagem? O foco deles, né, é buscar locais que eles se sintam bem e que não vão sofrer preconceito. Então, claro, a gente não pode ter certeza de nada, né? Mas a gente já sabe algumas cidades, alguns países que aceitam melhor, né? A gente já sabe alguns países que não aceitam de jeito nenhum, que a gente recomenda não ir. Então, é esse detalhe, eu acho que essa é a maior preocupação deles. É esse respeito e eles saberem que eles vão fazer uma programação de uma viagem onde eles vão poder curtir como qualquer outra pessoa e se divertir sem nenhum preconceito. Me fala um top 5 aqui no Brasil de cidades que você indicaria hoje para o seu público LGBT tranquilamente? Nossa, acho que Nordeste todo não tem... Hoje em dia o Brasil está muito aberto para eles, né? Graças a Deus isso expandiu muito. Agora lá fora, a França, eles são muito bem recepcionados, né? A gente está vendo também agora para a Turquia. Que gostoso. Alguns locais lá também a gente consegue uns passeios bacanas. Então, depende do gosto do cliente. E eu ia te perguntar, a gente já percebeu que tem locais específicos que são propícios para que esses casais se divirtam com segurança, com respeito. Mas que tipo de experiência que você sugere quando eles viajam para algum lugar aqui no Brasil ou para o exterior?
Quais são as experiências que você diz, puxa, vocês não podem deixar de viver esse tipo de vivência porque vai marcar a viagem, a vida de Ah, vocês? sim, tem alguns passeios específicos, né? Isso, lógico, depende muito do que eles estão buscando. Tem gente que vai curtir o casal, tem gente que quer curtir balada. Então, Uhum. depende muito, muito do que eles estão buscando. Mas, nossa, aí tem inúmeros passeios magníficos Olha, que fica são essa super inesquecíveis. dica para É difícil vocês. nomear. Vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo aqui na Vibe Mundial e que fazem parte desse público, ou mesmo vocês que são casais mais convencionais, mas que se interessaram porque tem uma mente mais aberta, porque tem isso Sim. também, né, Rê? Ah, Tem tem, os claro. simpatizantes que dizem, poxa, nós somos mais tradicionais, mas nós gostamos dessa vibe. Sim, sem Então dúvida, fica essa claro que dica tem. também do quanto pode ser diferente emocionalmente viver uma experiência que pode ser a mesma, mas com uma energia, um roteiro e até uma vivência completamente diferentes. Hey, Sim. agora para o público das senhorinhas, dos senhores, né, que já viveram suas vidas, já construíram a sua história, e aí eles estão no momento de se curtirem numa outra pegada, né? Isso. Com talvez uma profundidade até um pouco maior, porque já viram muito da vida e querem algo. Eu imagino que o desafio seja até maior, Muito porque maior. eles já viram tanta coisa, já viveram tanta coisa que É. precisa ser algo especial para que impacte, né? É, e não Como só é isso, tem isso? muita coisa que tem que ser adaptada, né? Uhum, Então a gente pensa nesses cuidados. Então, o cuidado, por exemplo, de um passeio que não tenha uma caminhada muito longa, que tenha uhum. lugares que eles possam sentar e aguardar, que não seja muito cheio. A vantagem deles, que eles têm perante os outros, é que eles não precisam ir nas férias, né? Na alta Sim, temporada. eles têm o tempo a Eles têm o favor, tempo a a favor, agenda. Que exatamente. Então a gostoso. gente consegue buscar os locais que têm uma menor aglomeração para fazer Uhum, passeios mais legais, que eles possam curtir durante o dia, mais o dia do que a noite, né? Então a gente busca esses passeios diurnos e uhum. locais adaptados a eles. O Brasil ainda, por esse ponto, os hotéis ainda a gente tem bastante dificuldade É de mesmo. adaptação. A maioria PCD, então, uma dificuldade maior ainda, porque muitos hotéis, por exemplo, do Nordeste, a não Uhum. ser que sejam grandes hotéis, né? E a gente sabe que no Nordeste tem lugares lindos que só tem chalés, não tem uma estrutura Sim. adaptada para eles. Então, Uhum. aqui no Brasil, a gente tem uma maior dificuldade. O que lá fora é mais fácil, aqui por esse ponto é um pouquinho mais difícil. Rê, você comentava e eu pensava, hoje o seu público, mesmo esse público mais filtrado, esse público, né, que é bem específico, mas eu imagino que você trabalhe com todas as pessoas e Sim, todas as sim. categorias de viajantes. Hoje você acha que o brasileiro é um público que viaja o quanto deveria ou ainda sobra muito espaço para isso? Olha, ainda tem muito espaço. Eu acho que o brasileiro viaja muito, Uhum. mas eu acho que a gente peca um pouco no Brasil de recepcionar o estrangeiro. Uhum. Aqui é um país tão lindo, né? Pelo menos ao meu ver assim, não existe praia do mundo tão linda que nem as Verdade, eu brasileiras. concordo plenamente. E aqui falta muita estrutura. O que lá fora você busca uma praia não tão bonita, mas a qualidade de hotéis, de restaurante, muito melhor do que aqui. E aqui a paisagem natural é tão linda Uhum. e a gente talvez não tenha essa estrutura para receber o Uhum. pessoal lá fora. E fora, né, acho que segurança é o que marca Uhum. mais, né, para Sim. eles virem para cá. Mas o brasileiro, ele faz jus, né? Ele viaja aqui dentro bastante, ainda mais com o dólar alto do jeito que Uhum. tá, a viagem nacional tá indo muito melhor do que a Agora ela tá mais internacional. atraente, É, né? sem dúvida. E sabe que tem uma questão que eu acho que também se criou uma narrativa em relação não apenas à falta de estrutura física, Uhum. né? Que eu realmente acho que pode ser uma questão. Mas eu acho que se criou também uma narrativa do quão o Brasil ainda é um país tupiniquim. Sim, O sim. quanto o Brasil ainda deixa a desejar no quesito relacional, né? Isso. De relações interpessoais, porque afinal se estabelece essa relação durante as viagens, né? Quando a Sim, sem gente se dúvida. hospeda em algum lugar, o quanto é importante ter esse approach, né? É, De você se sentir em casa, de você se sentir sim, acolhido, e caso acolhido. algo dê errado, ter alguém ali da sua confiança.
Então, eu acho que essa narrativa, ela tem muito a ver com a crença limitante que a gente ainda tem de achar que lá fora tudo é melhor que aqui dentro, né? Com E o certeza. quanto isso tem a ver com as emoções, inclusive dos próprios viajantes. Sim, porque a gente também tem muito essa cultura de achar que a gente vai encontrar lá fora o que não tem aqui, quando na verdade eu já morei fora. Eu morei na Europa por 1 ano e eu morei em Portugal porque na época eu trabalhava numa emissora aqui no Brasil que me enviou para lá para gravar os programas portugueses. E aí foi muito interessante porque eu nunca tinha morado fora, eu já tinha viajado para outros países, mas nunca tinha tido a vivência de morar, né? De participar da rotina, do dia a dia. E o quão, nesses momentos, a gente entende a riqueza de morar no Brasil. Sob vários aspectos, né? Por isso que eu acho que a gente precisa muito mais de emoções curadas, de identidade valorizada, de pertencimento patriótico, no sentido de gostar desse lugar, de valorizar e de falar muito bem. Porque mesmo com a alta do dólar, eu não sei se você tem essa impressão, Rê, ainda assim, as pessoas, quando falam da moeda, que impede talvez uma viagem um pouco mais opulenta, né? De viajar para um lugar mais sofisticado, elas ainda culpabilizam. A questão está aqui, a questão não está lá. Sim, sim. E de fato pode até ter um nível de responsabilidade, porém, será que não seria a hora da gente colocar a narrativa no lugar certo e dizer, puxa, eu quero explorar o meu país? Sem dúvida. Aquilo que eu não conheço do meu país, porque quantos lugares inexplorados a gente tem aqui? Nossa, lindos. Tem lugares lindos que ainda não foi, nem começou o turismo ainda. Pois até pra gente, como agência, como operadora, até pra gente é difícil enviar para alguns locais, porque não tem estrutura nem para recepcionar, né, o turismo. Então, isso eu sempre falo, né, que eu acho que o turismo brasileiro, ele deveria ser mais valorizado, porque é um país maravilhoso. Eu amo o Brasil, conheço também. Quase o Brasil todo também, e mesmo conhecendo lá fora, ainda dou preferência para o Brasil, porque eu acho o Brasil muito bonito. E eu acho que falta estrutura e ajuda, até política, né, em relação a ajudar o turismo brasileiro. Eu concordo plenamente. Inclusive, eu acho que tudo isso que a gente diz aqui, que a gente disse, especialmente em relação às narrativas que são feitas, né, em relação às viagens, em relação à nossa postura até como brasileiro, tudo isso tem muito a ver com a nossa identidade. E é muito importante, eu vou te pedir aqui uma licença para dar uma dica para o meu público, que faz muita diferença e que pode transformar você em alguém que muda o roteiro da sua viagem, da sua jornada e da sua própria vida. Muitas vezes a gente perece, não é porque a gente trabalha menos do que deveria, não é porque a gente planta menos do que deveria, não é porque a gente acredita pouco. Eu acho, inclusive, que o brasileiro tem sido um crédulo perfeito da própria história, né? Como a gente acredita no nosso design existencial, no nosso jeito de viver a vida e até no nosso país quando o assunto é defendê-lo para outra pessoa. A gente só não acredita quando não precisa defender, quando é só para amar, daí a gente coloca uns entraves na história. Sim. Mas é muito importante a gente se curar emocionalmente para que a gente tenha a condição de enxergar as belezas que nos cercam, inclusive esse tipo de beleza. Eu tenho certeza que viajar faz parte dos sonhos do seu coração, porque nós amamos viver esse tipo de experiência e não importa a qual público você pertença, como ser humano, a gente vive para prosperar, para conhecer, para explorar, enfim. Por isso eu quero te dar uma dica muito preciosa. Eu quero que você, nesse momento, tenha a possibilidade de conhecer a minha consulta, que é um compilado de neurociência, psicanálise, programação neurolinguística, terapia bioenergética, psicologia e tudo aquilo que pode otimizar a sua existência. Quero que você, nesse momento, faça o seu teste gratuito de uma consulta que foi pensada para mapear seus bloqueios, seus gatilhos, o que te impede, para treinar você, para blindar o seu glamour, de modo que você não fique suscetível àquilo que o mundo não pode te oferecer e que você treine a sua mente para enxergar só aquilo que vai te florescer, te engrandecer e te possibilitar viver as melhores viagens da sua vida. Então, anota já o telefone da minha equipe, 11 9 6330 5888, 11 9 6330 5888.
Faça o seu teste agora, é gratuito. Entenda quais são os seus bloqueios e aí você terá condição de prosseguir para se curar, para se tornar alguém próximo daquilo que você imagina ser a sua melhor versão, a fim de que todas as outras coisas que compõem o seu melhor design possam acontecer. Só depende de você. Rê, agora eu queria que você me contasse algo inusitado que já te aconteceu com o público LGBT ou com o público de senhorinhas, de uma viagem que aconteceu que você disse, uau, como é diferente trabalhar para esse tipo de pessoa, quantas riquezas essas pessoas me trazem. E talvez a maior parte das pessoas que nos ouçam nem saibam o quão pode ser rico a gente abraçar a diversidade ou abraçar essa melhoridade. Sem dúvida. Nossa, histórias acho que é o que não falta. Minha cabeça não é muito boa para lembrar de certas histórias, mas o que acho que deixa mais a gente feliz é o feedback que eles dão. Então, quando eles voltam da viagem, eles contam com aquele entusiasmo, né? Que, ai, foi maravilhoso, ai, renovei. Para mim, principalmente os idosos, eles são mais carinhosos, né? Então, eles fazem questão de ligar e contar o que aconteceu, também de reclamar se for preciso, também eles contam, mas isso, às vezes, eu acho que eles precisam disso, né? Dessa atenção. Então, até o fato deles poderem sair um pouco, conhecer gente nova, e eles ficam felizes pela socialização que eles fazem, pelos lugares que eles conhecem, e aí eles falam que postaram foto, e aí vem milhões de fotos que eles mandam pra gente pelo WhatsApp. Isso, porque eu acho que isso é maravilhoso. Eu costumo dizer, Rê, que esse tete-a-tete golden hour que a gente vai estabelecendo na vida é muito o quanto a gente consegue, no que a gente consegue enxergar o nosso valor. Sem dúvida. Né? Eu acho que, e não se trata do valor como profissional apenas. Pelo contrário. Eu acho que é um valor global mesmo, quando você percebe que aquilo que você escolheu fazer impacta tanto a vida de alguém, de um jeito que muitas vezes você nem considerou que impactaria. Eu acho que essa é a grande surpresa, né? Nós temos senhoras, geralmente viúvas, então elas começam a viajar com 70, 80 anos, a gente tem viajantes de 90 anos. Que lindo, né? Então, a gente vê a felicidade delas saírem de casa, né? De poderem passear um pouquinho e tirar um pouco do peso que elas se sentem sobre os filhos, né? Que elas acham que são sempre uma pedra no sapato dos filhos. Enfim, quando elas viajam sozinha, porque, lógico, a gente dá uma estrutura para poderem, né, viajar sozinhas e os filhos se sentem seguros com isso. Então, esse feedback deles é muito importante. E você sabe que eu acho que é um ato muito corajoso, né? Porque pensa que durante muito tempo elas tiveram uma rotina pré-estabelecida. Sim, cuida de marido, de filho, em casa, né? Sendo dona de casa 100% do dia. Numa posição muito, né, estabelecida, numa posição inclusive de pátrio poder, porque de alguma forma essas mulheres adotaram uma posição que era inegociável. Afinal, elas cuidavam como ninguém, elas alimentavam como ninguém. De fato, tudo isso é uma verdade, né? Sim. E de repente eu tenho a sensação que quando algo se rompe, sobretudo se é algo que foge do controle, como um luto, por exemplo, eu acho que é tão difícil se adaptar a uma nova realidade. É meio que a fórceps, porque não tem opção, tem que se adaptar. E o quanto a viagem pode salvar esse luto, né, Rê? Porque eu tenho um caso, assim, a minha sogra, 55 anos de casada, meu sogro faleceu. E, assim, uma mulher que voluntariamente se dedicou a vida toda à família, né, aos cuidados. E o quão ela ainda se apega a uma rotina que não existe mais. E o quanto seria libertador, porque eu tenho a sensação também, eu acho que você vai reconhecer nessa narrativa, o quanto as mulheres são tribais, né? Elas gostam de viver em tribo. Então, eu imagino que quando você organiza uma viagem, sobretudo para mulheres que já estão acima dos 50, dos 60 anos, elas gostam de viajar em grupo. Sim. Porque é uma forma de dizer, puxa, eu não tô nessa coragem toda sozinha, tem alguém aqui comigo, né? E elas são muito fiéis, né? Geralmente elas escolhem um freelancer, né? Que geralmente trabalha em parceria com a gente. E elas viajam sempre com esse mesmo freelancer, porque já está acostumada, ela sabe que vai encontrar algumas amigas. O grupo sempre se movimenta, né? Mas geralmente são quase as mesma turminha, o mesmo grupo de amigos. Então, elas já se preparam,
né, para poder viajar pelo menos uma vez por ano. Mas Que a maioria gostoso. viaja mais do que isso. E é o que você falou, é uma libertação. Uhum. Porque todas, elas demoram a aceitarem viajar sozinha. Sim. Mas a hora que viaja a primeira vez, não larga mais. Porque eu acho que até o momento de romper esse padrão, né? Eu acho que é um jeito de existir que está tão claro para elas e é tão já aceito pelo cérebro que fazer esse rompimento é muito difícil. É muito difícil. Exige muito, né? Demanda muito. E se a gente levar pro lado neurocientífico disso, é muito difícil para um cérebro padronizado se abrir para o novo, sair dessa zona, ainda né? mais para elas, né? Que foi uma vida inteira, você imagina, é bem então, difícil. eu acho maravilhoso. Quando eu encontro mulheres que rompem essas amarras, que alargam as estacas e entendem, eu acho que uma coisa fundamental para se entender que talvez na teoria seja mais fácil que na prática, mas eu acho que na prática também não é tão difícil. A gente precisa entender que mesmo que doa, que seja devastador, que o luto nos corroa por dentro, nós estamos vivas. Com certeza. E a gente merece viver do melhor modo, da melhor forma que a gente alcançar. Sim. Né? E eu acho que a viagem, ela propicia muito essa visão de que o mundo continua aqui. Sim, Nem tudo se perdeu, né? Apesar da gente muitas vezes perder o que é muito caro pra gente. Acho que uma das soluções para lidar até melhor com esses tapas que a vida eventualmente nos dá é olhando para o mundo de outro ângulo. E só é possível, eu costumo dizer, Rê, que certas coisas na vida dependem muito da decisão de a gente mudar a geografia. Com certeza. Você sabe que tem uma coisa muito curiosa sobre crenças, tá? Que tem tudo a ver com essa questão de viagem, que eu gosto sempre de fazer analogias, porque eu acho que elas ancoram melhor, né? A Suíça, você deve saber, não tem mar. E ela tem um dos maiores potenciais de navios do planeta. E a gente pensa, como? Sim. A Suíça não produz cacau e tem o melhor chocolate do mundo. Exato. E aí a gente pensa, como? Porque a associação é inevitável. Para a gente entender o resultado, a gente vai buscar o processo, né? E aí, quando você não encontra o processo natural, que seria plantei o cacau, colhi o cacau, produzi o chocolate, o melhor chocolate. Uau, perfeito. Fez uma linear, né? Mas e aí, quando não tem? Eu sinto que esse é um ótimo exemplo para que a gente construa resultados que não necessariamente precisem de um precedente. Exatamente. Às vezes, tudo que a gente tem é a vontade, mas eu acho que quem tem a vontade já tem a metade. Exato. E aí a outra metade é mais uma questão de coragem, sabe? De dizer assim, olha, eu vou dar conta, não sei como, eu não tenho tudo que eu preciso, mas eu tenho a vontade. Exato. A gente tem que dar, acho que o melhor, né? O melhor de si. Você sempre tem que buscar e tentar o melhor de si. E essa quebra de barreira, né? É a mais importante e a mais difícil. Concordo. Mas depois que a gente consegue quebrá-la, aí a vida muda completamente. Eu acho também. Eu acho que daí a gente deixa de ter só raízes e a gente começa a ter asas também, né? Exato. O que não significa que as raízes precisem ser rompidas. Muito pelo contrário. Sem dúvida. Aí eu acho que as raízes ficam até mais gostosas, porque quando a gente voa, voltar para o ninho se torna mais prazeroso, né? Sim, você volta feliz, né? Realizada. Então, você transmite isso para sua família. Quando você está bem consigo, você consegue transmitir isso para os outros. Então, estar bem com a gente mesmo, eu acho que é a coisa mais importante do mundo. Esse é o inegociável da vida. Então, viagem. E viagem com alguém que reconheça o quanto é importante cuidar das suas emoções, junto com o seu roteiro, junto com tudo que uma viagem precisa para ser composta do melhor que você vai viver. Rê, eu queria muito te agradecer. Eu quero, inclusive, que você deixe os contatos para que quem, assim como eu, a gente vai desligar que eu já vou fazer um roteiro com a Renata. Assim como eu desejo viajar, gosto de viajar. Como é que as pessoas te encontram? Claro, pode entrar em contato pelo Instagram, que é o @plenaturismo, Facebook também, e no WhatsApp, 93311-1919. 93311-1919, Renata Manzo, da Plena Turismo. Amei te receber, que papo gostoso. Prazer, é tão bom quando a gente cruza com pessoas que têm uma visão parecida, no sentido de enxergar que a vida é muito melhor quando as emoções são colocadas
no jogo junto com todas as outras coisas, né? Com o quanto a certeza. gente fica maior. Obrigada, Rê. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até aqui, nosso próximo encontro é na próxima quarta-feira, às 6:30 da manhã. Eu te espero para mais um Café com Terapia, com mais um tema que pode te ajudar a ser a sua melhor versão e a construir o seu design existencial da forma mais respeitosa e aprazível. Um beijo, até já!